pessoal, Rafael VemComPY, tudo beleza? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre Kubernetes. O primeiro de tudo, o que é o Kubernetes, né? O Kubernetes é um orquestrador para containers. O que ele faz? Ele consegue gerenciar grandes quantidades, enormes quantidades de containers rodando numa mesma infraestrutura, né? Ele faz toda essa orquestração, né? Você está trabalhando com containers, você precisa trabalhar com diferentes tipos de ambientes, nomes. Então ele faz todo esse trabalho de DNS, de rede, de descoberta de serviços, ele faz tudo isso. E da onde o Kubernetes saiu? Ele saiu do Google, de um projeto interno do Google que era chamado Borg. Depois de algum tempo, o Google disponibilizou esse código-fonte para a internet, né? E nasceu o Kubernetes. Por que o Kubernetes hoje é muito utilizado, né? Ele está se tornando um padrão. O maior motivo, escalabilidade. Ele tem muita escalabilidade, você consegue colocar aplicações gigantes lá dentro e vai funcionar bem, tanto para escalar para cima, para baixo, sabe, para manter o estado ok da sua aplicação. Ele tem também bastante recursos, né, de segurança, etc, né. Muitos deles você precisa configurar manualmente, mas ele tem bastante recursos importantes. Outro ponto do Kubernetes é que ele não é recomendado para estruturas simples, né. Se você tem um web server, né, um site estático, o ideal é não fazer no Kubernetes. Tem modos muito mais fáceis aí de você gerenciar. Ele tem dois modos de implementação, né. Você tem o modo bare metal, né, que você instala na sua infraestrutura com uma máquina física, e você tem como serviço, né. E na máquina física ele é trabalhoso, né, ele não é simples, você precisa tomar conta dele, não é colocar lá e esquecer. Se você fazer isso, você vai ter problema. Você precisa ter uma pessoa focada ali, ou configurar muito bem alarmes, métricas e tudo, senão você vai ter problemas. Então, se você tem uma equipe muito pequena e está pensando em colocar Kubernetes na sua infraestrutura, pense duas vezes, porque pode ser um tiro no pé. O que mais? Os modos de instalação dele que eu estava falando, né? É o bare metal, né, que são em máquinas virtuais ou máquinas físicas, mas você tem um trabalho grande aí para configurar tudo, certificados, rede, modelos do cluster, como você vai crescer e diminuir isso. Bare metal você tem algumas formas de instalar, né? O mais conhecido hoje é o kubeadm, você precisa configurar muita coisa manualmente ainda, mas ele é o mais rápido de você provisionar um cluster Kubernetes. Em bare metal, eu sempre recomendo usar o Kubespray ou o K3S, que são formas bem melhores de você subir um cluster. O Kubespray é um playbook em cima de Ansible, que ele faz tudo para você, você só precisa colocar o nome da máquina e dele já provisiona, tira, por exemplo, swap, configura IP tables, instala os serviços, configura a rede, configura DNS se não tiver um DNS próprio. Ele faz tudo, é bem legal. Ele funciona para escalar também, para remover nós. Ele é bem legal. O K3S é um cluster que foi feito pela Rancher. Ele é bem leve, né? Você consegue rodar até em Raspberry. Ele também é bem indicado para laboratórios porque ele simula um ambiente real, só que não tem todo esse overhead, né, do Kubernetes, né? Você precisa de bastante memória, bastante CPU. E é bem difícil fazer um lab, né, se você não tem uma máquina aí com 40 GB de memória, vai fazer um lab decente com 8 GB, 8 ou 16 GB de memória. No K3S você consegue montar, sabe, 3, 4 máquinas, 5 máquinas e simular um ambiente real. Alguns dos melhores recursos do Kubernetes são: primeiro é o horizontal scaling, e você tem um objeto que só cuida disso. Você consegue colocar parâmetros tipo, se chegar a tanto de memória, X de CPU, X de rede, você consegue até configurar novos métricas se você quiser. Você escalona 1, 2, 3, 4. Se abaixar desse número, você também escalona para baixo. Essa ferramenta é muito legal. Você tem o auto-scaling, o scaling de máquinas, né? Principalmente se você está na nuvem, fica muito mais simples de fazer isso, né? Você fala assim, esse meu horizontal scaling está acabando, eu não tenho mais recursos, escalona mais uma máquina. Esses dois serviços conjuntos são chamados de horizontal scaling e vertical scaling. Daí mais dois que trabalham em conjunto também é o health check e self-healing. Eles fazem o que, né? O health check, você consegue ter health checking tanto, por exemplo, de rede, né? Você sobe uma porta, deixa a porta do serviço, dele fica consultando, né? Se der alguma coisa diferente de 200, né? HTTP 200, ele mata o container para você subir um novo. Esse é o self-healing, né? E só que o health check ele tem vários modos de implementar. Você consegue até via disco, né? Você consegue deixar um health check do tipo check esse arquivo. Se esse arquivo estiver no disco, você mata o container. Ou se não estiver no disco, sabe? Nesse nível você consegue ter muitos tipos de health check. Outro que é bem importante é o load balancer, que é o serviço essencial, né, para você disponibilizar sua aplicação para fora, né, tanto para fora como para dentro. Quando você está utilizando o meio da nuvem é muito mais simples, porque você coloca uma linha lá, uma annotation que eu vou explicar mais para frente, e ele já provisiona, por exemplo, para você no AWS, no Google, um load balancer para você, né. O Service Discover é muito legal, o básico do Kubernetes já é bem legal, tem ferramentas ao Kubernetes que fazem muito melhor, mas o Service Discover do Kubernetes já é muito bom. O reconhecimento de serviços, né, se você deixar um pod com um nome específico, você consegue chamar ele de qualquer lugar, você consegue até chamar de outras namespaces, depois eu vou mostrar aqui. Você consegue separar tipo de serviços, por exemplo, banco de dados está nessa namespace, servidores estão nessa, web service nessa, e fica bem interessante você ver como você chama eles, né? Fica muito legal para você criar, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, e
você só vai mudar a variável de ambiente, não precisa ficar mudando endereço nem nada, né? Porque dentro do cluster vai ser sempre o mesmo, isso é bem legal. Você tem também automação de rollbacks e deploys, né? Ele consegue fazer isso de forma bem automatizada para você, junto com os tipos de deploy, né? Por exemplo, o Canary Deploy, o Blue Green, você consegue até citar assim, eu quero que só derrube 20% dos meus pods, né? Eu não quero ter indisponibilidade no meu serviço. Então, por exemplo, você tem 5 serviços dentro daquele pod, né, rodando. Ele vai matando um por vez, daí quando ele terminar de matar um, subir o outro, aí ele mata o próximo. Então, sabe, é um deploy automático, quem tá do lado de fora não sente, e está sendo tudo atualizado para você. Muito legal. Agora, de forma bem simples, eu vou falar dos componentes, né. Você tem 2 modos no Kubernetes. Você tem o modo servidor e o modo de nodes, né. O modo servidor é o master, aí ele roda toda a inteligência do Kubernetes, e os nodes seriam como drums, né? Eles só recebem os recursos, né, que o master está passando e fazem o que precisa fazer. O master ele se divide em 4 serviços, né? Que o primeiro dele é o etcd, que ele é um banco de dados de chave-valor. Ele é parecido com Redis, Memcache, e ele guarda todos os valores, né, que estão ativos no cluster, né? Todas as configurações, tudo está nele, né? Por isso ele se torna rápido para fazer deploy, etc. Né? Tá tudo num banco de dados que fica na memória. Tudo que acontece, ele manda para esse banco de dados, e quem precisa dessa informação consulta lá. Então ele se torna bem rápido por causa disso, né? Quando você faz deploy do Kubernetes no bare metal, é um cara que você precisa ter muito carinho, né? Você precisa ter vários containers desse etcd rodando, senão você pode ter problemas graves, né? Porque se ele morre seu cluster inteiro. Né? O scheduler, ele é o cara que só gerencia cada recurso, né? Por exemplo, você fez um deploy de uma aplicação. Ele vai pegar essa aplicação, vai jogar pro scheduler, o scheduler vai falar, eu tenho esses 5 nodes aqui, o melhor para rodar seria esse node aqui que já tem memória disponível, CPU disponível, eu vou jogar para ele. Ele pega a informação e joga pros nodes. Aí você tem um control manager, ele vai salvando tudo que está acontecendo no cluster, né? Ele trabalha muito com o etcd, né? Ele descobre tudo que está acontecendo e joga pro etcd. Tudo, tipo, quantos containers estão rodando, onde está rodando, se está faltando algum, se não está, se está dando erro, se precisa restartar. Ele cuida de tudo isso. Você tem um API Server. O API Server, ele recebe os objetos dos usuários, né, dos clientes, de quem está fazendo deploy. Ele é a interface do Kubernetes com você, por exemplo, que é o administrador do Kubernetes. Por exemplo, você precisa fazer um deploy, subir um serviço, analisar logs, todas as chamadas vão para o API Server. Já nos nodes, nós temos 3, né? Contando o container, né? O gerenciador de container, né? Quais são eles? O primeiro é o Kubernetes, né? Ele é como se fosse um robozinho, né? Um drone. Ele recebe as requisições do scheduler, né? Por exemplo, o que ele precisa rodar, como ele precisa rodar, as configurações, e ele faz o deploy disso. É simples assim. Você tem o container Giner, né? Muitos casos são Docker, que hoje a maioria dos serviços são baseados em Docker, né? Container Docker. Daí tem ele no Node também. E tem o kubeproxy. O kubeproxy é a interface de proxy de rede do Kubernetes. Ele faz toda a tradução pod, né, do serviço interno para fora, né? Ele faz todo esse forward, né? Ele faz realmente um serviço de proxy. Né? Os objetos mais importantes do Kubernetes. O primeiro é um pod, né? O que é um pod? É um menor objeto que nós temos num cluster Kubernetes, né? Ele é simplesmente um conjunto de containers, né? Que são implementados, são deployados juntos, né? Em conjunto, tudo no mesmo lugar, né? Você já mexeu com Docker Compose? É como se fosse um Docker Compose, quando você sobe, sabe, um MySQL Server e um WordPress, no Docker Compose eles rodam meio que em conjunto, né? É muito parecido, só que o pod tem um passo a mais, né? Porque eles realmente compartilham toda a namespace, né? Parece que é um serviço apenas dentro do pod, né? Um exemplo muito simples de um pod com vários serviços dentro. Imagina um MySQL Server, né? Que é um banco de dados relacional. Você cria um pod para ele, mas você precisa do quê? Você precisa... Imagina que você está num ambiente produtivo e você precisa fazer backup dele, e você precisa também de métricas, por exemplo. Você precisa explorar as métricas dele para um Prometheus da vida. O que você faz? Você cria um pod do MySQL com 3 containers, né? O primeiro vai ser um MySQL, claro, né? Com o serviço MySQL. O segundo que você pode criar é o de backup. Você cria um containerzinho só para ficar indo na pasta do MySQL, ou copiar os arquivos, né? Você tem várias opções, né? Ou copiar realmente a pasta a nível físico, né? Dar um cp, né? No varlib lá, MySQL, ou dar um MySQL dump e extrair o backup que você precisa, né? E o terceiro seria o de métricas, né? Daí você sobe um serviço também para expor as métricas lá. E tranquilo, você tem no mesmo pod, você tem 3 serviços rodando e é tudo que você precisa para manter o MySQL ok. Sabe? Esse é um exemplo bom. Segundo objeto que é bem importante é o deployment, né? É nele que você faz toda a configuração da implementação que você está fazendo, né? Ele seria o Docker Compose também, né? A receita, né? Que nele vão estar o nome da imagem Docker que você quer usar,
as variáveis de ambiente, portas, health check, por exemplo, qual node precisa ser deployado se você tem alguma regra para isso. Todo esse tipo de configuração está no deployment. Ele é um dos mais importantes, ao meu ver. Né? O segundo é o service. Né? O service é como você vai expor esse serviço para dentro ou para fora do seu cluster Kubernetes. Né? Porque o legal do Kubernetes é isso, ele desacopla os serviços e trabalha em camadas diferentes. Né? O porquê disso? Aí imagina que, no exemplo agora, eu estou criando um service, por exemplo, uma SQL. E beleza, esse service eu estou expondo para um serviço que está consumindo esse MySQL. Beleza, imagina que ele tem dois objetos aqui, né? Ele tem um service e o de deployment. O que acontece se eu tiver uma atualização aqui no meu MySQL? Se fosse um objeto só, eu perderia essa conexão. Ele falaria assim, ó, morri, porque, sabe, seria apenas um objeto, eu não conseguiria desagregar, né? Porque a porta está aqui, né? Tá no meu deployment. E se, por exemplo, esse serviço morre, eu vou ter uma desconexão muito grande, daí precisar remapear tudo isso de novo. Normalmente vai ser por nome isso, então ele terá todo um trabalho para descobrir um novo nome, e isso daria muito trabalho. Quando você está trabalhando com objetos desacoplados, a conexão aqui, que chega aqui do serviço, sempre vai ser a mesma. O que vai mudar é o final, só que um reconhece o outro. Então, sabe, esse downtime é muito pequeno. E se tiver, porque nos exemplos que eu falei mais cedo, você consegue fazer, sabe, canal, e você consegue, sabe, jogar do ativo por passivo. Então, sabe, o downtime pode ser muito pequeno, sabe, mínimo. Então, isso é o interessante. E o serviço aí tem três tipos, né? Você consegue definir em três tipos. Que é o cluster IP, né? Cluster IP. Ele funciona para você expor o serviço dentro do seu cluster. Imagina que você tem um serviço, por exemplo, MySQL, agora, mais um exemplo. Só que o serviço que consome MySQL, ele está dentro do cluster também. Então você não precisa expor esse serviço para fora do seu cluster, né? O que você faz? Você cria um cluster IP. Daí o serviço só vai ser atingível dentro do cluster. Isso torna ele bem mais seguro. Para alguém invadir esse serviço, teria que estar de dentro do cluster, né? Por exemplo, invadir um container dentro do cluster. O segundo é o node port. O node port, ele simplesmente cria uma porta no node que você está. Daí mapeia do serviço para o deployment. Ele é muito simples. E o terceiro é o load balancer, né? Que é muito usado quando você está na nuvem, né? No AWS, GCP, Azure, qualquer um, quando você define como load balancer, o que ele faz? Ele provisiona um load balancer da sua nuvem, né? Por exemplo, no AWS ele provisiona um ELB. E assim, ele já cria toda essa camada de load balancer, que é muito legal, para você poder expor para a internet, por exemplo, um serviço. E apenas um último adendo, nós temos uma coisa que é muito importante também no Kubernetes, que ajuda muito, mas muito mesmo, que é o Helm. O Helm é um gerenciador de pacotes do Kubernetes. Ele funciona como um chocolatei no Windows, um apt-get no Debian, um yum no Red Hat, que é baixar pacotes para você, né? Mas basicamente ele baixa manifestos, né? Ele baixa um conjunto de manifestos de arquivos de configuração para um serviço em específico. Por exemplo, um MySQL. Por exemplo, você pode criar na mão um MySQL, ou você pode ir no Helm e procurar um MySQL do modo que você quer. Daí você quer um MySQL single, você quer um cluster, ele já tem configurações. Daí você só passa os parâmetros que você quer, né? Daí, por exemplo, você tem um arquivinho de values, você fala, eu quero que ele faça deploy, eu quero que os discos sejam persistidos. Aí você coloca lá 5 a disco persistido. Eu quero que a imagem do MySQL seja, sei lá, A8. Não, eu quero a 5.4. Aí você define lá. Você define todas as configurações, só que é um arquivo, sabe? 20 linhas você define tudo. Só parâmetros. E ele já faz todo o deploy para você, e normalmente já tem métricas expostas, já tem health check muito bem tunado, já tem backup automático. A maioria deles, por exemplo, tem alguns que já tem backup automatizado para o S3, por exemplo, um bucket. Então, sabe, torna muito mais simples todo esse processo de deploy. Quando a aplicação é interna, você cria seu próprio deployment, que é muito simples, né? Você vai subir um service, um deployment e mais algumas configurações que eu vou falar mais adiante, por exemplo, HPA de auto-scaling, né, de pods, né? E tá tranquilo, mas quando são serviços, sabe, mais complexos, por exemplo, serviços stateful, né? É mais fácil você ir no Helm e buscar uma receita pronta, né? Que ele vai te dar muito mais recursos, você vai ter muito menos trabalho. E se der qualquer problema, você tem aonde consultar, você consegue solucionar muito mais rápido. E para o nosso ambiente, nós vamos utilizar aqui no laboratório, nós vamos subir com K3S, né, que é a versão do Rancher, porque ela é muito mais simples de subir. Você tem, sabe, com uma linha você faz o deploy no master, e com mais uma linha você faz o deploy nos nodes, né, nos workers. E ele é muito simples, ele consome muito pouca memória, então nós vamos utilizar ele. O pessoal gosta muito de fazer com Minikube, né, que ele roda em cima ou de Docker, né, ou em cima do VirtualBox, né, ele é uma imagenzinha pronta que ele sobe um cluster para você inteiro.
Só que ele não simula realmente um ambiente produtivo, né? Por exemplo, você não consegue ligar mais workers nele, você não consegue fazer muitos testes complexos, né? Por exemplo, cai um node, qual que é o tempo para subir um novo, qual que é o tempo para eu migrar um serviço de um node para outro. E com K3S você consegue fazer isso de uma forma bem simples e com poucos recursos. Então, na próxima aula nós vamos fazer isso, então.